Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta quarta-feira. Crioula News. Títulos. Menor de 13 anos de idade, grávida após supostamente ter sido abusada sexualmente. Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde defende reforço das políticas sociais na proteção da população idosa. Governo vai enviar delegação ainda esta semana a São Vicente para se reunir com as partes envolvidas no impasse na Câmara. Governo disponibiliza montante de 15.700 contos à Câmara de São Vicente para emprego público sazonal. 11 candidatos participam no Mister São Vicente, apelando à prevenção do cancro da próstata. Bombardeamentos na Ucrânia estão a matar e mutilar crianças. Crioula News. Sociedade. Uma menor de 13 anos de idade, moradora em Porto Mosquito, no município da Ribeira Grande de Santiago, está grávida após supostamente ser abusada sexualmente por um indivíduo ainda não identificado. A denúncia, segundo o jornal O País, foram feitas através de pessoas que se mostram preocupadas com a situação da menina que vive com o seu pai e madrasta. Aluna de 5º ano, a adolescente está grávida há 7 meses e, segundo se sabe, ela deixou os estudos e não tem qualquer acompanhamento especializado. Suspeita-se que o abusador seja alguém da zona de Porto Mosquito, a mesma zona da adolescente. Este caso, que está a indignar a comunidade, ocorre sensivelmente um mês após uma outra violação de uma outra adolescente também de 13 anos. Entretanto, o suspeito foi identificado e está em prisão preventiva. O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Soares de Carvalho, defendeu o reforço das políticas sociais visando promover e garantir a inclusão e proteção da população idosa no país. Em declarações em Farpreso, a propósito do Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, que se assinala hoje, 15 de junho, Arlindo de Carvalho destacou a importância do cuidado e proteção para com a pessoa idosa, principalmente no atual contexto afetado pela pandemia. Para este responsável, os idosos constituem um público-alvo muito particular da sociedade cabo-verdiana que merece ser valorizado porque contribuíram na construção e desenvolvimento de Cabo Verde. Já o sociólogo Henrique Varela considerou que é preciso que a sociedade cabo-verdiana seja mais empática relativamente à situação dos idosos e tenha consciência da importância e o contributo que os mesmos deram na construção do país. Por sua vez, a presidente da Fundação Cima Júlia defendeu que a problemática da violência contra idosos exige um forte engajamento de todos, afirmando que eles são uma biblioteca humana e construtores da sociedade cabo-verdiana que merecem ser amados e valorizados. Segundo Teresa Mascarenhas, a situação dos idosos é considerada muitas vezes como complicada, isto porque justificou o foco tem sido colocado, na maioria das vezes, nas crianças que simbolizam o futuro de uma sociedade e os idosos que são construtores da sociedade não têm merecido a devida atenção por parte da sociedade. Para Teresa Mascarenhas, é chegado o momento de a sociedade cabo-verdiana conhecer e valorizar todo o contributo que deram no processo de desenvolvimento de Cabo Verde e dando-lhes mais amor e atenção para que tenham uma velhice mais digna. Este ano, para assinalar a efeméride, a Fundação Cima Júlia, em parceria com a Presidência da República, promove hoje uma jornada de reflexão sobre a problemática da violência contra a pessoa idosa, intitulada Segunda Jornada de Reflexão, Reconhecimentos e Direitos. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas 107 novas infecções por SARS-CoV-2
e mais 109 pessoas tiveram alta. A taxa de positividade está em 19,1%. O país passa a contabilizar assim 496 casos ativos, 56.312 casos recuperados, 402 óbitos, para fazer um total de 57.262 casos positivos acumulados. Crioula News Política. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, encontra-se no SAL para uma visita de 2 dias para se inteirar do funcionamento das diferentes instituições locais ligadas ao seu ministério, com foco na construção do Palácio da Justiça. Joana Rosa, que se desloca à ilha pela primeira vez nessa qualidade, iniciou a sua visita com um encontro com o presidente da Câmara Municipal, Júlio Lopes, onde durante cerca de 1 hora estiveram a discutir projetos que o Governo tem para o SAL, nomeadamente a construção do Palácio da Justiça, bem como os desafios face ao combate à criminalidade. Vi constatar em loco o funcionamento de várias instituições ligadas ao Ministério da Justiça, visitar também os tribunais. Acabamos de ter um encontro com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do SAL. Estivemos a discutir os projetos que temos para o SAL, o novo Palácio da Justiça do SAL. Estivemos a falar também sobre a informação jurídica, os desafios relativamente à criminalidade, o setor da infância, VBG. Portanto, fizemos uma discussão alargada daquilo que é a situação do SAL na atualidade, os desafios também que temos e as ações que o Ministério da Justiça tem em curso também nesta ilha, tudo visando alargar uma cooperação com a Câmara Municipal, fazendo com que a Câmara Municipal possa também interagir com o Ministério da Justiça no desenvolvimento e na implementação de várias medidas que temos em curso. Questionada sobre as boas novas para o SAL, a titular da pasta da Justiça disse que o Governo quer implementar um novo paradigma a nível da reinserção social, construir o Palácio da Justiça, também a sede da Polícia Judiciária, já que são projetos úteis para a Ilha do SAL. Boas novas, estamos a querer vir implementar um novo paradigma do ponto de vista daquilo que é a reinserção social, a construção do Palácio da Justiça do SAL. Estamos a fazer neste momento uma engenharia financeira e a contar que no próximo ano vamos poder iniciar as obras. É um projeto que temos útil para o SAL, porque, como sabem, precisamos criar melhores condições para as conservatórias, mas também, sobretudo, para os tribunais ter um espaço dignos para que possam também trabalhar, produzir mais e termos melhores resultados. Será também algo de engrandecimento da própria instituição. Temos também desafios com a construção da sede da Polícia Judiciária aqui no SAL. Temos terrenos também aqui no SAL, tanto para o Tribunal quanto para a Polícia Judiciária. Vamos, nos próximos anos, implementar estes 2 projetos para o SAL. A situação da infância, violência baseada no género, abuso sexual contra menores, entre outras, foram também matérias tratadas com o intuito de se criar condições, trabalhar na prevenção contra a criminalidade por forma a garantir a paz social desejável. Relativamente a outros subsetores do Ministério da Justiça, vamos ir trabalhando com a Câmara Municipal na implementação de várias medidas. Nós temos um programa de combate à alta criminalidade, temos um programa de combate à VBG, ao abuso sexual contra menores, e estamos a desenvolver projetos em conjunto também com o Ministério da Família, com o Ministério da Administração Interna, envolvendo as câmaras municipais para que possamos criar condições, trabalhar a prevenção contra a criminalidade e desta forma garantirmos a paz social desejável. À margem do encontro, observou-se a assinatura de um protocolo entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social e a Câmara Municipal do SAL, visando uma interação entre os serviços sociais da Câmara Municipal com os técnicos sociais locais. Neste particular, a Ministra avançou que o Governo vai reforçar a cadeia do SAL com mais técnicos sociais, de modo a poder disponibilizar, conforme disse, serviços aos tribunais para que possam começar a aplicar penas alternativas, evitando nesta medida a superlotação das cadeias.
O Governo deve enviar ainda esta semana a São Vicente uma deslocação dos Ministérios das Finanças e da Coesão Territorial para se reunir com todas as partes envolvidas no impasse que se registra 10 de janeiro na Câmara Municipal. A informação partiu do próprio presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, em conferência de imprensa no Mindelo, que se apresentou ladeado pelos 3 vereadores do MPD, mais uma vez para esclarecer a população e refutar as declarações mais recentes dos vereadores do PAICV e da UCID. Segundo a mesma fonte, o Governo já tinha solicitado há alguns meses toda a documentação sobre este processo, incluindo as atas das reuniões e as assinaturas pertinentes das mesmas que já foram enviadas. Aliás, Neves disse que há toda a necessidade de haver harmonia e tranquilidade para o funcionamento da Câmara Municipal e que não quer conflitos, mas quando perguntado sobre o que falta para esse entendimento, remete para os vereadores da oposição. Pelo que, continuou, serão os partidos a assumir esta responsabilidade, pois da parte da Câmara Municipal há o cumprimento rigoroso da lei. Crioula News Economia. Ainda na ilha de São Vicente, o presidente da Câmara da ilha anunciou que a autarquia que dirige foi contemplada pelo Governo com um montante de 15.700 contos para o emprego público sazonal. A verba, segundo Augusto Neves, veio a tempo de a Câmara fazer muita coisa antes da época das chuvas e para colmatar as dificuldades de emprego, porque passam muitos jovens. A ideia da Câmara, segundo a mesma fonte, é que sejam beneficiados jovens de todas as localidades da ilha, de forma a proporcionar emprego a nível do calcetamento, limpeza pública, espaços verdes e auxílio para a melhoria das habitações, entre outras. Crioula News Cultura. A primeira edição do concurso Mister São Vicente acontece a 16 de julho e vai contar com a participação de 11 candidatos que levam a passarela a bandeira de luta contra o cancro da próstata. Conforme o promotor Liedson Oliveira avançou em Ferpress, decidiu arregaçar as mangas e realizar este evento que, como disse, acontece pela primeira vez para quebrar o ritmo de haver só concursos para Miss São Vicente e depois Miss Cabo Verde. Então, queres quebrar aquele ritmo da só Miss São Vicente e Miss Cabo Verde, não só aquela assim, mas principalmente a dar homens oportunidades de participar de concursos de beleza. Onde que nos vê que homens na concursos de beleza é uma coisa que é dificilmente sendo na São Vicente e na Cabo Verde participar de concursos. Dá a oportunidade para mostrar se beleza, se carisma, se postura. Cada um tem se forma e se desenvoltura ao longo do decorrer do ensaio, de dar oportunidade também de brilhar na passarela, de modo que não tem grandes celebridades aqui de São Vicente e de Cabo Verde a brilhar. Liedson Oliveira disse terem sido selecionados 11 candidatos dos 18 aos 26 anos que poderão mostrar as suas potencialidades no dia 16 de julho próximo, num dos hotéis da cidade do Mindelo. Entretanto, o evento, segundo a mesma fonte, pretende ainda sensibilizar para o cancro da próstata, tendo como público-alvo os homens, com a intenção de os incentivar a fazer o teste de despiste da doença. A primeira motivação é porque a Mister São Vicente das aulas de trabalhar cancro da próstata. O nosso tema abordado é o cancro da próstata, onde nós trabalhamos com o público-alvo que é os homens. Não querer fazer com que o evento seja um meio da luta e sensibilização contra o cancro da próstata e incentivar homens a fazer testes, sendo que a nossa sociedade tem mitos e tabus. Onde que há não dar palestras, já não tive workshop com a equipa da Delegacia de Saúde. Ao longo do evento, desde a nossa abertura a nosso desfile, cada um tem um foco na luta, sensibilização, quebrar aqueles mitos, tabus, tudo relacionado ao tema e mostrar realidades, porque aqueles mitos e tabus não vi sobre cancro de próstata que é igual e também da prevenção.
Edson Oliveira garantiu que os vários apoios se refletem também na galardoação do candidato vencedor, muito bem premiado, com 10 mil escudos em dinheiro, fim de semana em hotel em Santo Antão, mensalidade de ginásio, kits de Bulkits e muitos outros prémios. Haverá ainda prémios para outras 7 categorias e ainda mérito de participação para todos os candidatos. Crioula News. Fazemos agora uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Mais uma vez, muito boa tarde. Momento agora para atualizarmos as notícias internacionais e desportiva. Crioula News Internacional. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, denunciou que os bombardeamentos na Ucrânia estão a matar e mutilar crianças e a impedi-las de regressar a qualquer tipo de vida normal. Segundo os últimos números do Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, um total de 277 crianças morreram e 456 ficaram feridas desde o início da guerra, principalmente devido à utilização de explosivos em áreas urbanas. Em resposta, a UNICEF apelou na terça-feira para o fim dos ataques às infraestruturas civis e do uso de armas explosivos em áreas povoadas. A mesma fonte disse que a guerra na Ucrânia é uma crise de direitos da criança e que a UNICEF está a trabalhar para apoiar as crianças e as suas famílias onde quer que se encontrem no país. Crioula News Desporto. A Federação Cabo-Verdiana de Esgrima assinou em Roma um protocolo de cooperação com a Federação de Esgrima de Itália, visando reforçar as relações já existentes, intensificar ações a nível de formação e intercâmbios entre as partes. No ato da assinatura, o presidente da Federação Cabo-Verdiana da modalidade, capitão Isaías Brito, foi representado por Maria Silva, vice-presidente da Federação. À luz do protocolo, Maria Silva adiantou à Infopress que a cidade de Roma vai também receber em Itália atletas e técnicos para períodos de estágios e que a Federação Internacional de Esgrima vai apoiar a sua congênere cabo-verdiana em campanhas de sensibilização como a da recolha de materiais. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente no tempo.